A vida imita o Bozo, pelo menos no estado de São Paulo, sobre o desgoverno de Tarcísio de Freitas, que aparentemente copiou o modelo de Jair Bolsonaro e Arthur Lira e criou seu próprio Bolsolão no estado de São Paulo. Pois é, segundo o Tribunal de Contas do Estado, Tarcísio de Freitas, com o seu Bolsolão, já distribuiu mais de R$ 1 bilhão em emendas voluntárias, ou seja, emendas que não são obrigatórias. Ele deu a mais, afinal, Tarcísio tem um enorme coração para ajudar esses deputados que pegam essas emendas, distribuem sem nenhuma transparência no bolso de ONGs, no bolso de igrejas, no bolso sabe-se lá de quem. É tanta falta de transparência que o próprio Tribunal de Contas chamou a acender o alerta. Afinal, parece que a transparência desse dinheiro público, mais de R$ 1 bilhão, é semelhante à da água barrenta da Sabesp, privatizada pelo Tarcísio e com as bênçãos desses mesmos deputados tão alegres com essa farra de emendas sem qualquer transparência. Não só emendas voluntárias, como ainda tem as famigeradas emendas PIX. Dinheiro no caixa de muita prefeitura, como daquele prefeito investigado por corrupção lá de Sorocaba, o sujeito lá, o tal do Manga, que está sendo investigado por suposto desvio de mais de 11 milhões de reais da educação, e o dinheiro cai no caixa sem precisar prestar conta de nada. Pois é, essa é a farra do Tarcísio, o Bolsolão do Tarcísio, que vai acontecendo a olhos vistos em São Paulo, mas você não vê a imprensa dando o devido destaque. Afinal, Tarcísio aparentemente continua sendo o candidato da Faria Lima, aquele que prometeu entregar o Brasil de presente para os ricos e transformá-lo numa espécie de Argentina. Que a Argentina sabe exatamente o que está fazendo, o Milei sabe exatamente, o Caputo sabe exatamente, então a Argentina está apontando um caminho muito interessante para nós. E nessa brincadeira de transformar São Paulo numa Argentina, como o paulista está vendo, ele anda passando São Paulo inteiro nos cobres. Passou a Sabesp e agora a água chega falhando, chega barrenta e chega mais cara. Tá passando as rodovias e a única coisa que está multiplicando são os pedágios, porque é pedágio para tudo quanto é lado. São mais de 100 novas praças de pedágio, além dos que já existiam, que ainda subiram muito acima da inflação. E assim acontecendo com as linhas de metrô, as linhas de trem, até escola o Tarcísio andou privatizando por aí. Mesmo que ele tenha, inclusive, cortado aí da educação dos paulistas cerca de 11 bilhões e 300 milhões de reais com as bênçãos desses mesmos deputados. Deputados como o deputado Dr. Elton, da região de São José dos Campos e ligados à igreja da cidade, que botou a favor do Tarcísio fazer o que quiser com o orçamento, com esse corte brutal na educação dos nossos filhos. Entretanto, depois, adivinha, ganhou um monte de emendinhas que saiu distribuindo chequinho por aí, de escola em escola, gravando videozinho, fazendo fotografia, duzentinho aqui, cenzinho ali, e logicamente nas eleições do ano que vem deve voltar por lá. Lembrando que, olha, lembra que eu ajudei a escola com dinheirinho. Ele só não conta que esse dinheirinho supostamente veio de um lado, deixando a educação dos paulistas esguardecida do outro. Ou seja, é 1 bilhão para os deputados e 11 bilhões a menos na educação. Você acha que seu filho levou vantagem? Provavelmente não, porque a generosidade do Tarcísio com o seu Bolsolão é só para os deputados. Se você é cidadão que paga a conta, você tá ferrado em todos os sentidos. Na educação, que segue precarizada, na segurança pública, que ele faliu e deixou a PM descontrolada, e hoje a PM oferece até mais medo na população do que os próprios bandidos no estado de São Paulo, já que vai passando por um claro processo de milicialização, como aconteceu no Rio de Janeiro. E assim por todos os aspectos, inclusive a parte da dívida pública. Pois é, Tarcísio vive enchendo a boca e fazendo recomendações para o governo federal de como gastar o dinheiro com lisura, com cuidado. O que ele não conta é que o estado de São Paulo, ao lado de Minas, são os dois maiores caloteiros e devedores da nação. Juntos eles devem quase R$500 bilhão para o governo federal. É grana pra caramba. E adivinha, Tarcísio nem quis fazer parte do processo
de reestruturação da dívida para pagar menos juros. Sabe por quê? Será que é para poder continuar tendo o direito dele próprio estar passando as empresas nos cobres, em vez de estatizar empresas estratégicas para garantir, por exemplo, que você tenha água e tenha energia elétrica e não aconteça como acontece no estado de São Paulo, que basta uma chuvinha na capital e fica todo mundo no escuro? Pois é isso que você ganha quando vota nessa gente da direita. Gente que fala muito, banca ter muita moral, sobe até em púlpito de igreja e começa a se comparar até Moisés, mas na prática está instalando o que há de pior no estado de São Paulo. Além de passar o patrimônio inteiro nos cobres, e o paulista vai sentir o impacto disso no futuro de maneira cada vez mais forte, porque imagina, mal tem um ano que ele privatizou a Sabesp e é caos para todo lado, a ponto da Sabesp, dentro desse período, ter jogado toneladas e rios de merda dentro de Tietê, que o estado de São Paulo tinha gastado 20 bilhões de reais para começar a despoluir. Mas aí o Tarcísio fala, essas coisas acontecem, fazer o quê, né? Eu não posso fazer nada, fui lá, privatizou para não ter que assumir responsabilidade de nada. E assim o estado de São Paulo, que já foi a joia da coroa, vai ficando cada vez mais relegado ao passado de glórias. Tanto que São Paulo tem cerca de 25% da população e já foi responsável por cerca de 40% de toda a renda gerada no país e hoje está em torno de 30%, mal chega a 30%, ou seja, a participação de São Paulo no bolo do Brasil está cada vez menor. E quase que com esse tarifaço que Tarcísio e seus amiguinhos conseguiram trazer para o Brasil, com as chantagens que eles patrocinaram lá com o seu Eduardo Bolsonaro, para tentar tirar o Jair da prisão, quase que ele termina de ferrar São Paulo, porque afinal, São Paulo, seja com Tarcísio, seja com João Dória, foi um estado que bancou herdeiro a vida inteira, enquanto o Lula estava aí trazendo um monte de investimentos e abrindo novas rotas de comércio para o Brasil, eles ficaram acomodados. A gente já tem para vender para os Estados Unidos, por que vamos querer abrir outros parceiros comerciais? Pois é, colocaram todos os ovos numa cesta só e vocês viram o desespero que foi mês passado, onde o sujeito começou culpando o Lula, viu que não deu certo, aí correu para lá e para cá e só tropeçou nas pernas, mostrando aquilo que muita gente teme em não admitir. Tarcísio é um total inapto, incompetente e principalmente um sujeito que não aguenta a pressão. Qualquer grupo de pressão que o pressione, seja o agronegócio, seja a Faria Lima, sejam as pessoas, o Tarcísio muda de opinião rapidinho. E, portanto, inclusive, deixou de ser assim tão queridinho assim da Rede Globo, do mercado financeiro, porque ele sabe que se ele for apertado por outro lado, ele muda de opinião rapidinho. É um capitão como o seu Jair Bolsonaro e não à toa criou aí no estado de São Paulo essa espécie de bolsolão paulista. E você, o que achou dessa farra com dinheiro público no bolso de deputados estaduais no estado de São Paulo promovido pelo Tarcísio sem qualquer transparência? Deixa aqui seu comentário, se inscreva no canal, senta o dedo para compartilhar, não esquece de deixar seu like, salve esse vídeo e lembre-se daquele velho recado que veio lá da Roma Antiga. A mulher de César não basta ser honesta, tem de parecer honesta, né, Tarcísio de Freitas?